É o seguinte, você sabia que tem dois profissionais que atuam no mercado financeiro? Existem dois profissionais muito bem qualificados e nenhum é melhor do que o outro, só que ambos têm as características peculiares. O primeiro é o analista fundamentalista. Se você é ou não conhece, esse profissional é aquela tipo de pessoa que ele estuda a empresa. Por exemplo, vamos falar que ele pega a Petrobras. Ele vê quanto que a empresa está faturando, quanto que ela está dando de despesa, qual a projeção para o ano seguinte. Ela vai fazer um furo lá no solo para ver se tem petróleo? Como é que estão os impostos? Está devendo para alguém? Como é que está a questão da Lava Jato? Ou seja, ela estuda toda a empresa e geralmente dá para você investir. Esse profissional tem que ter um pouquinho mais de tempo, tem que ter bastante dedicação e ter muito estudo. É um excelente profissional. Em contrapartida, tem outro profissional que é um analista técnico. Esse profissional nada mais é do que ver gráfico, que é um gráfico que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você. Ele consegue enxergar nesse gráfico pontos onde ele consegue comprar, vender e recomprar, independente das notícias, independente dos balanços das empresas, sendo um profissional que consegue agir dentro do gráfico bem rápido e tomar decisões onde consegue fazer as suas operações. Eu, Marcos Vassani, sou analista gráfico e eu gosto muito desse método, né? Muito desse comportamental de mercado gráfico. Vamos dar uma olhadinha para vocês entenderem alguns diferenciais do analista gráfico e por que é tão legal a gente ficar olhando e entender o que acontece com o mercado. Ó, galera, isso daqui é um software que nós utilizamos, né? É um gráfico onde tem da esquerda para a direita aqui na parte de baixo, ele corre por tempo, certo? Nesse cenário aqui a gente está vendo no tempo gráfico de uma semana. Aqui do lado direito a gente consegue ver o preço, tá? E essas barrinhas aqui que vocês estão olhando, barrinha verde, barrinha vermelha, são o deslocamento do preço. Sendo que essas barrinhas verdes aqui são barrinhas que mostram quando está tendo força compradora e essas barrinhas vermelhas aqui quando está tendo força vendedora. Um dos negócios mais legais que tem na análise gráfica é que o gráfico ele mostra com alta probabilidade aonde o preço vai frear. Como assim frear? Na análise gráfica a gente consegue perceber que ele tem pontos de memória. Dá uma olhada, olha que interessante isso daqui. Esse gráfico aqui é o Petro 4, o gráfico da Petrobras no cenário semanal, ou seja, desde aqui de 2016 até o momento atual, 2019. Tem uma ferramenta dentro desse programa aqui do lado direito, que é aqui que a gente pode clicar e a gente consegue traçar uma linha dentro desse cenário. Olha que interessante isso aqui, galera. Se eu for traçar uma linha aqui, pegar aqui e começar a traçar, ó, vou colocar aqui, consigo mover dentro do programa. Eu consigo perceber que o gráfico ele acaba tendo alguns pontos de memória, coisa que o analista fundamentalista às vezes não consegue enxergar. Eu vou traçar algumas regiões aqui para vocês darem uma olhadinha bem interessante e vocês começam a perceber que conforme o gráfico vai andando, ele vai mostrando pontos de memória. Ou seja, eu consigo perceber aqui em cima, ó, vamos falar aqui em 2019, o preço ele veio, bateu exatamente nessa região aqui. Se eu for colocar essa região, ó, coloca nessa região aqui. O preço ele veio, bateu e voltou. Da outra maneira ele veio, bateu e voltou. Ele veio aqui para baixo para tentar cair, só que tinha uma outra região aqui no gráfico, um ponto de memória do gráfico aqui para trás, que foi feito em 2018, ó. Colocar nessa região aqui, que ele veio a calhar aqui na frente em 2019. Ou seja, o gráfico o tempo todo está te mostrando pontos aonde o preço tem alto congestionamento. Tá vendo? E são nessas entradas, são nesses pontos de memória que nós fazemos as nossas operações,
saber onde que a gente vai vender, saber onde a gente vai comprar e assim por diante. Então, um dos grandes diferenciais é esse. Se a gente até mudar para o gráfico, eu deixei do jeito aqui, ó. Outro gráfico legal, ó, Vale do Rio Doce. O gráfico corre da esquerda para a direita, tá vendo aqui, ó? No gráfico semanal, e se eu for começar a traçar algumas regiões, vocês começam a perceber, ó, aqui teve diversos toques, ou seja, essa região aqui, ó, ele tentou bater algumas vezes, não conseguiu e voltou. Da mesma maneira, se começarmos a traçar outras regiões aqui, vocês começam a ver com alta probabilidade que o preço ele vai freando em determinadas regiões do mercado. E por isso que a gente consegue prever com alta probabilidade, lembrando que bolsa de valores não é certeza, é probabilidade, mas você começa a perceber aqui, ó, tem alto congestionamento, por isso bate, não consegue, ele sobe. Aí ele bate aqui, ó, olha que interessante. Ele bate aqui nessa região, porque aqui atrás já tinha um outro ponto de memória. Se a gente colocar aqui, ó. Ou seja, tinha um ponto de memória aqui, o preço veio, estagnou aqui, voltou nesse ponto de memória, desceu e assim por diante. Ou seja, o tempo inteiro o gráfico vai te mostrando aonde o preço tem alta probabilidade de frear e são nessas regiões que nós fazemos as operações. Por isso que é muito nítido, muito claro para quem opera o mercado de análise técnica, fica muito simples de operar. Basicamente é isso daí, galera. Então fica essa dica aí da diferença de analista fundamentalista para o analista técnico. Beleza? Valeu, tamo junto!